Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional no livro de Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 19, versículo 1 e eu vou ler a nova versão do Almeida atualizada. Diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. E nós colocamos como título deste devocional pobre ou tolo. O autor do livro de Provérbios formula aqui um pensamento no mínimo intrigante, já que a comparação que faz não é tão óbvia, nem faz muito sentido à primeira vista. Isso porque ele antepõe a ideia de pobre a ideia de tolo. Seria de se esperar uma compreensão entre o sábio e o tolo, ou entre o pobre e o rico. Mas essa discrepância é apenas aparente. Na verdade, o tolo não é anteposto aqui neste texto ao pobre, mas sim ao que anda na sua integridade. O que no livro de Provérbios é o mesmo dizer que é o sábio. Ou seja, voltamos àquela oposição tantas vezes encontrada no livro de Provérbios entre o sábio e o tolo, ou o sábio e o insensato, o sábio e o louco. Por isso, apesar de o texto dizer que melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo, ele quer dizer que é melhor ser sábio, ainda que isto custe ao prudente a prosperidade, do que ser um tolo que enriquece perversamente, já que obtém uma vida próspera, enganando, mentindo, cobiçando e tomando o que não lhe pertence. Cabe aqui esclarecer o sentido da palavra tolo neste texto. Ela vem do hebraico kesil, que quer dizer literalmente gordo, indolente, e por isso mesmo vagaroso para entender e crer. Em outras palavras do livro de Provérbios, em outras partes do livro de Provérbios, a palavra é traduzida por nécio, como lá no capítulo 8, versículo 5, ou traduzida por insensato, no capítulo 14, versículo 16. Estes significados, esses sentidos, se associam para dar a ideia de impiedade e de incredulidade, sendo a falta de temor de Deus. Desse texto podemos tirar pelo menos duas lições. A primeira lição é que a riqueza obtida por meios improváveis traz, mais cedo ou mais tarde, consequências muito tristes para o tolo e perverso. Caso contrário, não seria dito que é melhor ser pobre, principalmente sabendo como é difícil a pobreza, em especial nos dias antigos. A Bíblia é frequente em dizer que o Senhor sustenta os justos e fiéis, de modo que a pobreza não é, de modo algum, de modo algum é pior que a perversidade. A outra lição é que a sabedoria e a justiça têm um custo a ser pago por aqueles e aquelas que querem ser discípulos e discípulas de Jesus. Esse custo se deve ao fato de o cristão, o crente, não poder abrir para si exceções no quesito honestidade, mesmo que isso lhe traga prejuízos, e frequentemente traz. Principalmente numa sociedade em que a ausência de integridade se estabeleceu em todas as áreas, isto é, no comércio, na indústria e até mesmo na igreja. As famílias estão sendo assoladas por essa crise de integridade. Vivemos numa espécie de torpor vivencial e espiritual e numa vergonhosa inversão de valores. As pessoas valorizam mais o ter do que o ser. Coisas valem mais que pessoas. Nessa sociedade hedonista, as pessoas aplaudem a indecência e escarnecem da virtude,
enaltecem o vício e fazem chacota dos valores éticos essenciais para a vida comunitária. Precisamos levantar a voz para dizer que é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Mas o lucro do que é íntegro é ter uma consciência tranquila e não o dinheiro desonesto no bolso. É melhor comer um prato de hortaliça com paz na alma do que viver se refestelando em banquetes requintados, mas com o coração perturbado pela culpa. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. A integridade vale mais que o dinheiro. O caráter é mais importante do que o desempenho. O que somos vale mais do que o que temos. Oremos. Deus nosso Pai, ajuda-nos a perseverar na honestidade e na integridade em nossa vida, para assim adquirir sabedoria para viver uma vida de testemunho e fé. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida e se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe, comente e assim você ajuda a engajar este canal. E, mais uma vez, fica com Deus e que Deus abençoe a sua vida. Amém.